Olá, tudo bem? Você já se perguntou se o amor da sua vida é realmente o amor da sua vida? E se, na hora de dizer sim no altar, você descobrisse que a dúvida é o seu maior fantasma? Bom, a história de Sofia e Ricardo é exatamente sobre isso. Eles eram o casal perfeito. Ela, sonhadora. Ele é o médico ideal, educado, responsável. Depois de 5 anos, um pedido de casamento de tirar o fôlego. Mas no meio dos preparativos, uma insegurança silenciosa começou a crescer. E essa insegurança, movida por uma decisão impulsiva, plantou a semente de uma tragédia que mudaria o destino dos dois para sempre. Prepare-se, porque a gente vai descobrir que nem sempre a lógica do coração segue as nossas regras. Em Belo Horizonte, vivia Sofia, uma jovem sonhadora de 29 anos, que parecia ter tudo sob controle. Há 5 anos, ela havia começado a namorar Ricardo, um médico respeitado, educado, paciente e admirado por todos que o conheciam. Desde o início, a relação entre os dois foi leve, cheia de cumplicidade, viagens e planos. Os amigos viam neles o casal perfeito, e as famílias não escondiam a alegria em vê-los juntos. Ricardo era o tipo de homem que parecia ter saído de um romance e equilibrado, divertido, responsável. Sofia, por sua vez, sentia que finalmente tinha encontrado a estabilidade que sempre buscará. Tudo parecia se encaixar. 6 meses antes, durante uma viagem romântica a uma vinícola em Minas Gerais, Ricardo pediu Sofia em casamento. O pôr do sol dourava o céu, o vinho aquecia a cena, e o momento parecia retirado de um conto de fadas. Emocionada, Sofia disse sim sem pensar 2 vezes. A partir daí, mergulharam nos preparativos para o casamento. Convites, decoração, vestido, lista de convidados. Tudo estava caminhando para o grande dia, que aconteceria no próximo outono. Os pais dela estavam radiantes, os pais dele a acolhiam como filha, e até os amigos mais descrentes do amor acreditavam que aquele seria um casamento para a vida inteira. Por fora, o cenário era perfeito, mas por dentro, um turbilhão de sentimentos começava a crescer em Sofia, e esse turbilhão, silencioso e perigoso, logo mudaria o rumo de suas vidas para sempre. À medida que a data do casamento se aproximava, algo começou a mudar dentro de Sofia. Não era a falta de amor por Ricardo, e ela o amava de verdade, com todo o coração. O problema era interno, uma inquietação que parecia crescer a cada detalhe acertado da cerimônia. O vestido de noiva, o local da festa, os convites. Cada passo dado em direção ao altar fazia surgir um peso em sua mente. Será que estava escolhendo a segurança em vez da paixão? Será que conseguiria ser uma boa esposa se ainda carregava dúvidas enterradas no passado? Antes de Ricardo, Sofia havia vivido um relacionamento turbulento com Diego, um artista boêmio e intenso, que transformava cada dia em um incêndio emocional. Era o oposto de Ricardo, instável, impulsivo, apaixonado até o limite da loucura. Eles terminaram porque juntos eram insustentáveis, mas uma parte dela nunca tinha conseguido apagar totalmente aquela chama. Agora, prestes a se casar com o homem perfeito, o fantasma de Diego começou a rondar seus pensamentos. O contraste entre a calma de Ricardo e a paixão caótica do passado a consumia. Estava mesmo preparada para dizer sim a uma vida de estabilidade? Sofia decidiu que não seria justo entrar no casamento com dúvidas. Para ela, aquilo não era apenas uma indecisão, mas um risco para o futuro que estavam construindo. Com o coração pesado, tomou coragem e, numa noite silenciosa em seu apartamento, abriu o jogo com Ricardo. Ricardo, eu te amo, mas preciso ser honesta. Eu estou com medo. Não de você, não de nós, mas de mim. Preciso de um tempo, só algumas semanas, para organizar meus sentimentos. O médico ficou em silêncio por longos segundos. Seu rosto mostrava dor e confusão. Você está duvidando de mim? Perguntou com a voz embargada. Não, nunca. Eu duvido de mim mesma. Quero que o meu sim no altar seja o mais verdadeiro possível. Preciso fechar algumas portas do passado para entrar no futuro com você de coração limpo. Ricardo respirou fundo, magoado, mas ainda paciente. Aceitou. Se é isso que precisa, eu confio em você. Mas saiba que isso me dói. Foi assim que eles estabeleceram as regras. Não era um término, apenas um tempo. Sofia se mudaria para o antigo apartamento da tia. Ficaria algumas semanas sozinha e depois voltaria. Ricardo confiou nela, mas dentro do coração de Sofia, a pausa já escondia um propósito muito mais profundo: reencontrar Diego e, enfim, encerrar aquele capítulo que nunca havia terminado. Sofia passou apenas alguns dias sozinha até que tomou a decisão que vinha martelando em sua mente. Para ela, o tempo não seria apenas reflexão, seria um teste. Precisava olhar para Diego uma última vez, sentir a intensidade daquele fogo e, assim, ter certeza se o amor por Ricardo era realmente o caminho certo. Uma semana após se mudar, pegou o celular e escreveu uma mensagem curta: Oi, estou na cidade. Precisamos conversar. Diego respondeu quase imediatamente, como se tivesse esperado por isso durante anos. Marcaram de
se encontrar em um café tradicional de Belo Horizonte, no bairro Savassi. Quando ela o viu entrando pela porta, o coração acelerou, e não pelo amor, mas pelo peso das lembranças. Ele estava igual, o olhar intenso, fala sedutora, aquele ar de artista que sempre a havia fascinado. Conversaram por horas, riram das histórias antigas, falaram sobre o presente, e foi fácil cair novamente na antiga dinâmica. A química ainda estava ali, como uma brasa escondida embaixo das cinzas. Naquela noite, acabaram no apartamento dela. Entre beijos e lembranças, Sofia deixou acontecer. Dormiu com Diego, mas ao acordar na manhã seguinte, não sentiu nada além de vazio. Olhou para ele e percebeu que o que um dia pareceu paixão agora soava como instabilidade. Aquilo que antes parecia arrebatador agora parecia imaturo. Foi nesse momento que ela se convenceu, tudo o que queria era Ricardo. A calma, a paciência, o carinho dele. O ex-namorado representava apenas um fantasma que precisava ser exorcizado. Para Sofia, aquela noite tinha sido um teste de campo, uma experiência necessária para provar a si mesma que o passado não tinha mais espaço em sua vida. Despediu-se de Diego no mesmo dia, dizendo que havia sido apenas um fechamento. E com o coração aparentemente limpo, pegou o telefone para ligar para Ricardo. Eu não tenho mais dúvidas. Ricardo, é você. Sempre foi você. Posso voltar para casa? Do outro lado da linha, Ricardo respirou fundo, emocionado. Claro, meu amor, venha. Eu senti sua falta todos os dias. Naquela tarde, voltaram a se encontrar. O abraço durou minutos, lágrimas escorreram, e Sofia acreditou ter superado sua maior crise. Para ela, aquela experiência havia reforçado ainda mais a certeza de que Ricardo era o homem da sua vida. Mas o que Sofia não sabia é que, ao tentar resolver sua dúvida de forma lógica, havia acabado de plantar a semente da tragédia. O reencontro de Sofia e Ricardo parecia um final feliz. Eles se abraçaram forte, choraram, trocaram beijos e promessas silenciosas. Naquela noite, deitados lado a lado na cama que dividiam há anos, Sofia sentiu que era o momento da honestidade total. Para ela, aquele era o último passo para consolidar a vida perfeita. Se contasse a verdade, Ricardo entenderia que o teste havia sido um sacrifício em nome do futuro deles. Ricardo, quero te contar como cheguei até aqui. Preciso que saiba para entender o quanto estou certa agora. Ele acariciava os cabelos dela, atento. Pode falar, meu amor. Com a voz calma, Sofia revelou, eu encontrei o Diego. Precisava enfrentar esse fantasma, e passei uma noite com ele. Foi necessário para ter certeza. No dia seguinte, percebi que o que eu quero é você. Só você. Foi como um teste de alergia, e me expus ao que achava que queria, e percebi que era tóxico. Agora não resta dúvida alguma. O corpo de Ricardo enrijeceu. Ele se afastou devagar, os olhos arregalados. Você dormiu com ele? Perguntou, incrédulo. Sim, mas entenda, não foi traição. Nós estávamos dando um tempo, e foi um fechamento. Graças a isso, tenho 100% de certeza de que quero passar o resto da minha vida com você. As palavras de Sofia, que para ela eram lógica pura, caíram como veneno para Ricardo. Ele levantou-se da cama num salto, andava de um lado a outro do quarto, o rosto transtornado. Teste de alergia? Você chama dormir com seu ex de teste de alergia? Eu fiquei aqui, sozinho, contando os dias para você voltar, enquanto você estava com o único homem que eu sempre temi. Sofia chorava, tentando explicar, e Ricardo, eu fiz por nós. Eu precisava encerrar isso para nunca mais duvidar. Agora estou pronta, agora sei que é você. Mas Ricardo não via lógica alguma. Não, Sofia, você fez por você. Usou o espaço que eu te dei para me trair da pior forma possível. Eu te dei confiança, e você me devolveu destruição. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Ricardo não dormiu na mesma cama que ela. Pegou um travesseiro e foi para o sofá. No dia seguinte, ao acordar, Sofia encontrou apenas um bilhete na cozinha. Preciso pensar de verdade. Não aqui. Vou ficar na casa do meu irmão por uns dias. Não me ligue. Eu entro em contato quando estiver pronto. O que Sofia acreditava ser a prova definitiva de amor havia se transformado no começo de uma ruína. Os dias que se seguiram foram um tormento para Sofia. Cada minuto parecia uma eternidade. Ela mandava mensagens, escrevia longos textos tentando explicar sua lógica, dividindo em tópicos, como se pudesse convencer Ricardo com argumentos. Mas as mensagens nunca eram respondidas. Uma semana depois, ele voltou ao apartamento. Não para ficar, mas para pegar mais roupas. Estava calmo, quase frio. Em seus olhos não havia mais raiva, apenas uma tristeza resignada. Sofia, tomei minha decisão. Não posso me casar com você. O casamento está cancelado. As palavras caíram sobre ela como um soco. Mesmo já desconfiando do que viria, ouvi-las em voz alta foi devastador. Por que, Ricardo? Eu te dei certeza. Eu me livrei das minhas dúvidas para que tivéssemos um futuro limpo. Por que não consegue entender? Ele a encarou com firmeza. Porque
o que você chama de certeza me mostrou que não nos amamos da mesma forma. Eu te amava sem precisar de testes. Você precisou comparar, e eu não consigo viver com essa diferença. Ricardo se foi, deixando para trás não apenas um vestido de noiva pendurado no armário, mas também todos os sonhos que haviam construído juntos. Mas Sofia não desistiu. 2 meses depois, decidiu tentar uma última cartada. Passou uma semana inteira montando uma apresentação em PowerPoint, como se fosse um projeto de trabalho. Colocou gráficos, tabelas, planos de ação, o título e análise de causa e efeito e proposta de reconstrução do relacionamento. Nos slides, reconhecia seu erro, analisava suas inseguranças, mostrava como a experiência havia eliminado de vez o fantasma do passado, propunha terapia de casal, um contrato de confiança, um período de reconstrução. Enviou por e-mail para Ricardo, com o coração na garganta. Tinha certeza de que ele, o homem racional e organizado que conhecia, apreciaria o esforço. No dia seguinte, recebeu apenas uma resposta curta: Sofia, o fato de você acreditar que uma apresentação em PowerPoint pode consertar isso é a prova de que nunca entendeu o que quebrou. Por favor, não me procure mais. Desejo o melhor para você. Era o fim, ou melhor, o começo de um vazio que Sofia jamais imaginou enfrentar. O tempo passou devagar, como se cada dia fosse uma punição. Sofia voltou para a rotina de trabalho. Encontrava amigos, mas vivia no automático. O vestido de noiva ainda estava guardado no armário, e a sensação de fracasso a acompanhava em cada esquina. Meses se tornaram quase um ano. Nesse período, a história dela virou piada entre conhecidos, e a mulher do PowerPoint. Sofia parou de tentar se justificar. Já não tinha forças. Até que, 10 meses depois do fim, uma revelação mudou tudo. Em um evento de trabalho, ela encontrou uma antiga colega de Ricardo. Entre conversas banais, a mulher comentou como quem fala de algo irrelevante: você soube? O Ricardo vai ser pai. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Sofia congelou. Como assim, pai? Sim, ele começou a namorar uma moça há uns 6 meses. Parece que ela engravidou rápido, e agora eles decidiram morar juntos e formar uma família. Sofia saiu dali com as pernas bambas. Durante meses, havia se culpado, se punido, acreditando que era a única responsável pelo fim. E agora descobria que Ricardo já tinha seguido em frente, tão rápido, tão facilmente. Toda a culpa deu lugar à raiva. Uma raiva tão clara que quase pareceu libertadora. Onde estava a rigidez dele? Onde estava o discurso de confiança inabalável? O homem que não aceitou um deslize dela agora estava construindo uma vida inteira com alguém que mal conhecia. Para Sofia, aquilo foi como enxergar com novos olhos. Ele não me deixou porque eu errei, me deixou porque sou complicada, porque eu o desafiei, porque amar a mim exigia a coragem. Ele escolheu o caminho fácil. A certeza a atingiu com força. Ricardo não era o homem de princípios que ela idealizava, mas alguém guiado pela conveniência. Um homem que preferiu apagar 5 anos de história por uma solução rápida, confortável e previsível. E, pela primeira vez, Sofia não se sentiu como quem perdeu. Sentiu-se como quem se livrou. Depois de tudo, Sofia finalmente entendeu que não havia sido derrotada. Sim, perderá um casamento, um lar, sonhos de uma vida inteira, mas também havia se libertado de um homem que não era capaz de lidar com suas imperfeições. Naquele apartamento agora silencioso, ela refletia: talvez o amor verdadeiro não seja aquele que nunca é testado, mas o que sobrevive às provas. E Ricardo não sobreviveu. A dor ainda estava ali, mas a clareza também. Ela percebeu que o que chamava de erro tinha se transformado em lição. A vida havia lhe mostrado que nem sempre a lógica, os planos ou os gráficos conseguem sustentar uma relação. O coração humano não segue fórmulas. Ricardo havia seguido seu caminho, criando uma família com outra mulher. Sofia, por sua vez, decidiu seguir o dela, sem máscaras, sem tentativas desesperadas de provar que era perfeita. Preferia, dali em diante, a verdade complicada de sua vida à mentira confortável de um amor fácil. Era o fim de um capítulo, mas, acima de tudo, o início de uma nova versão de si mesma. E no fim das contas, a história de Sofia nos mostra que o amor, a confiança e a honestidade são muito mais complexos do que parecem. O que ela considerou um teste de amor, Ricardo interpretou como a maior das traições. O que para ela era um caminho para a certeza, para ele era a prova da incerteza. A história deles acabou, mas abriu caminho para uma nova jornada de autoconhecimento. A grande lição que fica é: será que a gente pode consertar um coração quebrado com argumentos? E, mais importante, até onde a busca pela verdade pode nos levar, mesmo que isso custe tudo que construímos? Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre essa história.